Minha tia não parava de repetir para todo mundo nas reuniões de família que o meu bebê não era filho do meu marido, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Ficou pálida quando lhe lembrei do seu crime tão engraçadinho. Quando nossa filha Lily nasceu, tinha o cabelo ruivo intenso. Nem meu marido Daniel nem eu somos ruivos. Eu sou loira, ele é moreno. Mas minha avó tinha cabelo vermelho e o avô de Daniel também. O pediatra explicou, é completamente normal, acontece o tempo todo com genes recessivos. Todo mundo entendeu. Menos minha tia Beverly. Na primeira reunião familiar depois do nascimento de Lily, quando ela tinha 3 semanas, Beverly olhou para a criança e soltou, bom, agora sabemos o que aconteceu aqui. Piscando para os outros, eu perguntei o que ela queria dizer, ela gargalhou e respondeu, cabelo ruivo não surge do nada. Talvez eu tenha alguns esclarecimentos a oferecer. A expressão de Daniel se fechou, mas ele ficou em silêncio. Minha mãe pediu a Beverly que parasse com as bobagens. Beverly alegou que era só uma brincadeira. Ninguém mais aguentava aquela brincadeira, mas ela não parou. Em cada encontro familiar, Beverly alfinetava alguém. No aniversário do meu sobrinho, perguntou a Daniel se ele queria um teste de paternidade de Natal. Na Páscoa disse a uma prima que Lily parecia exatamente com um carteiro. No churrasco do 4 de julho me interrogou diante de 15 parentes se eu queria confessar alguma coisa. Sempre ria e dizia que era piada, mas Daniel deixou de ir aos eventos familiares depois da 3ª vez. Disse que não suportava mais ouvir aquilo. Minha sogra soube das brincadeiras de Beverly por minha prima e começou a fazer perguntas. Daniel ficou abalado. Havíamos cogitado fazer um exame. Ele nunca me contou isso diretamente, falou apenas com Daniel. Ele me disse que Beverly tinha medo de que ele fosse ingênuo. O irmão dela também começou com comentários sutis no início, depois mais diretos, perguntando a Daniel se ele notava que Lily não tinha o nariz dele, apontando que ela era alta para a idade, quando tanto Daniel quanto eu éramos de estatura média. Daniel passou a olhar Lily de outro jeito, não com suspeita aberta, mas com dúvidas. Ficava observando as feições dela na hora de alimentá-la. Comparava as fotos dela de bebê com as suas. Uma noite eu peguei pesquisando sites de testes de DNA no celular. Disse que era curiosidade sobre linhagem. Beverly achava aquilo hilariante, então, no dia de ação de graças, trouxe um kit da 23andMe de presente, embrulhado em papel de bebê, com um cartão dizendo para quando você estiver pronta para a verdade, e anunciou aquilo em voz alta para toda a mesa, dizendo, toda família precisa de honestidade. Daniel saiu. Ficou ali com o nosso bebê e 20 parentes olhando. Fui até o carro atrás dele, ele estava chorando. Disse que se odiava por duvidar, mas que as piadas incessantes o afetavam, que talvez devêssemos fazer o teste só para calar todo mundo. Respondi que, se precisava de um teste depois de 3 anos juntos e uma gravidez planejada, então tínhamos problemas maiores que a Beverly. Fomos para casa sem jantar. Naquela noite Beverly me mandou mensagem dizendo que Daniel era sensível demais e não suportava umas gozações leves, que, se eu não tivesse nada a esconder, não ficaria tão na defensiva. Não respondi, mas ela continuou. Postou fotos antigas no Facebook de atores ruivos com legendas como o verdadeiro pai da Lily. Me marcou em artigos sobre genes recessivos com emojis de risada e comentários tipo claro, claro. Criou um grupo de conversa com parentes mulheres perguntando se alguém mais achava aquilo suspeito. Minha prima me contou que Beverly fazia apostas de verdade sobre quando Daniel me abandonaria. O limite veio na festa do 1º aniversário da Lily. Havíamos convidado apenas a família próxima e deixado claro que Beverly não era bem-vinda. Mesmo assim, ela apareceu. Trouxe um presente. Quando Lily abriu na frente de todo mundo, era um body com os dizeres talvez do papai. A sala ficou em silêncio absoluto. Daniel pegou Lily nos braços e foi para o nosso quarto, ouvi a porta se fechar com chave. Beverly ria, dizendo que tínhamos de relaxar, que era um presente de brincadeira, que todo mundo estava muito tenso ultimamente. Foi quando perdi o controle. Chamei-a de amargurada, disse que destruía relacionamentos por diversão, que seus 3 divórcios faziam sentido agora, que nem seus próprios filhos falavam com ela e todo mundo sabia por quê. Ela me chamou de dramática por fazer um escândalo por uma brincadeirinha, e eu respondi que a brincadeira dela estava destruindo o meu casamento. Ela disse que, se o meu casamento fosse tão frágil, merecia ruir. Minha mãe tentou intervir, mas eu não havia terminado. Anunciei para todos que Beverly espalhara boatos durante um ano, que apostara sobre o fim do meu casamento, que deixará Daniel tão paranoico que ele procurava testes de DNA, que aquilo não era humor, era crueldade. Beverly tentou ir embora, eu a segui até a porta. Avisei que, se ela nos procurasse outra vez, fizesse outra piada ou mencionasse a cor do cabelo da minha filha, eu contaria a todos sobre o dinheiro que ela havia roubado do patrimônio da avó. O rosto de Beverly ficou branco. A boca abriu e fechou como se procurasse palavras, mas não saiu nada. A sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir o próprio silêncio, ninguém se mexia. Senti todos os parentes me observando, como se estivessem petrificados. A mão de Beverly agarrou o batente da porta, os nós dos dedos brancos contra a madeira. Ela tentou soltar a risada habitual, um som agudo que vinha depois das piadas, mas soou trêmulo e forçado. Acenou com a mão para mim como se eu fosse tola e murmurou algo sobre eu estar exagerando por nada, a voz quebrando na última sílaba, e recuou um passo até a varanda. Eu a acompanhei e falei alto bastante para que todos dentro ouvissem claramente através da porta aberta. Disse que poderíamos discutir ali mesmo os $15.000 que faltavam do patrimônio da avó, se ela queria. Perguntei se queria explicar como aparecia a assinatura da avó nos cheques nos últimos 6 meses, quando ela mal conseguia segurar uma caneta. O rosto de Beverly ficou de branco a vermelho e ela balançou a cabeça rapidamente enquanto descia os degraus da varanda. Chamou-me de mentirosa, disse que eu inventava coisas para magoá-la. Dei mais um passo e informei que tinha cópias de cada cheque falsificado guardadas no meu cofre do banco. Ela se virou e praticamente correu até o carro, lutando com as chaves e deixando-as cair 2 vezes antes de abrir a porta. Os pneus chiaram ao sair da entrada e vi as luzes traseiras desaparecerem pela rua antes de voltar para dentro.
Minha mãe estava logo atrás de mim quando entrei, agarrou meu braço e me puxou para a cozinha, enquanto os outros fingiam não olhar. O rosto dela estava tenso e, com voz rouca, perguntou do que eu estava falando sobre o dinheiro do patrimônio. Apoiei-me na bancada e contei toda a história. Há 2 anos, ao ajudar a arrumar a casa da avó, havia encontrado uma pasta de extratos bancários na escrivaninha. O extrato mostrava cheques emitidos nos últimos 6 meses de vida da avó, todos à ordem de Beverly, somando mais de $15.000. Eu a havia visto tentando assinar um cartão de aniversário naquele período e não conseguia, as mãos tremiam demais e as letras saíam como rabiscos. Disse a minha mãe que comparei as assinaturas dos cheques com a assinatura verdadeira da avó de antes da doença e não batiam. A mão da minha mãe foi à boca, perguntou por que eu nunca dissera nada. Expliquei que a avó havia acabado de falecer e todos estávamos de luto, discutir dinheiro logo depois me parecia impróprio. Disse que guardei as cópias por via das dúvidas, mas esperava nunca usá-las. Minha mãe fechou os olhos e respirou fundo antes de me dizer que acreditava em mim e lamentava que eu tivesse carregado esse segredo sozinha. Quando voltamos à sala, as pessoas já estavam indo embora, ninguém me olhava nos olhos. Todos arranjaram desculpas, checar o celular, pegar algo no carro. A festa inteira esvaziou em menos de 20 minutos, com desculpas sobre madrugadas e viagens longas. Scarlett foi das últimas a sair e me deu um abraço apertado antes de ir, sussurrou no meu ouvido que já era hora de alguém confrontar Beverly, disse que se arrependia de não ter falado antes, que deveria ter me contado sobre o bolão de apostas semanas atrás em vez de esperar. Abracei-a e disse que entendia, que não estava zangada com ela. Quando a casa ficou estranhamente quieta e vazia, com bolos pela metade e enfeites ainda pendurados, caminhei pelo corredor até o nosso quarto e bati levemente na porta. Anunciei que já não havia mais ninguém e que agora estávamos só nós. O trinco girou e Daniel abriu devagar, movendo-se com cuidado como se temesse acordar o bebê. Lily dormia sobre o peito dele, a mãozinha encolhida junto ao rosto, o cabelo ruivo arrepiado em todas as direções. Os olhos de Daniel estavam inchados e vermelhos, notei marcas de lágrimas nas bochechas. Ele não falou nada, apenas se afastou para eu poder entrar e fechou a porta atrás de nós. Sentamo-nos na cama, encostados um no outro sem nos tocarmos muito, apenas observando Lily dormir entre nós sobre a manta. O peito dela subia e descia em respirações leves e fazia ruídos sonolentos. Ficamos ali por uma eternidade, sem saber o que dizer. Finalmente ele falou, quase em sussurro, lamentou ter duvidado de mim, por ter permitido que o veneno de Beverly se infiltrasse em sua cabeça, por não ter me protegido melhor da família. Eu disse que também me arrependia, por ter deixado aquilo continuar tanto tempo sem reagir, por não ter silenciado Beverly na primeira vez. Ficamos em silêncio mais alguns minutos até ele estender a mão e segurar a minha. Naquela noite, depois de colocar Lily no berço e acender a luz noturna, Daniel sentou-se na beirada da cama e me contou algo que abriu meu estômago. Tinha marcado um teste de DNA naquela semana em um laboratório no centro. A voz dele tremeu e evitou olhar para mim, e explicou que se sentia enojado por sequer ter pensado na possibilidade, mas os comentários repetidos de Beverly haviam entrado tão fundo que não conseguia calar as dúvidas. Contou que passava noites acordado, observando o cabelo ruivo da Lily e se perguntando, odiando-se por duvidar, mas incapaz de parar. Disse que planejava ir sozinho, sem me contar, apenas para fazer o teste e provar para si mesmo que estava louco. Sentei-me ao lado dele e pus a mão nas costas, garanti que entendia porque se sentia assim e que não estava zangada com ele. Falei, se fazer o teste te der paz e eliminar as dúvidas que a Beverly plantou, então faremos juntos. O rosto de Daniel desabou e ele chorou como nunca o tinha visto chorar antes, apoiando a cabeça nas mãos, o corpo inteiro estremecendo. Disse que não queria ser o marido que precisava de provas, nem o pai que olhava para a filha e questionava se era sua. Afirmou que amava Lily mais do que tudo e odiava que Beverly o tivesse feito duvidar do que ele sabia no coração ser verdade. Abracei-o enquanto ele chorava e disse que iríamos superar aquilo juntos. Conversamos por mais 1 hora e concordamos em fazer o teste de DNA não porque desconfiássemos dos resultados, mas porque precisávamos erradicar de vez o veneno que Beverly plantara. Precisávamos de algo concreto que Daniel pudesse olhar quando as dúvidas viessem à noite, algo que calasse comentários futuros de qualquer um. Daniel pegou o laptop e encomendou um kit de teste caseiro na hora, pagando um extra pelo processamento expresso para ter os resultados em 3 a 5 dias em vez de 2 semanas. Sentimos-nos mal por precisar disso, mas aliviados por finalmente termos uma evidência para apontar. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava café, meu celular vibrou com o nome da minha mãe. Quase não atendi, mas decidi que precisava encerrar aquilo. Ela começou a falar antes mesmo de eu dizer alô, a voz tensa, furiosa, contando que Beverly havia inundado o celular dela desde a noite anterior, alegando que eu tentava destruir sua reputação com mentiras. Disse que Beverly contava à família inteira que eu havia inventado a história do desfalque para me vingar das piadas. A voz de minha mãe ficou mais calma e pesada quando ela perguntou diretamente se o desfalque era real ou se eu tinha usado aquilo apenas para machucá-la. Respirei fundo e confirmei, era real, completamente real, e eu tinha cópias de todos os cheques falsificados no meu cofre no banco, poderia mostrar quando quisesse. 1 hora depois meu celular tocou novamente, era meu pai. Atendi e ele nem cumprimentou, só perguntou por que eu nunca havia contado sobre o desfalque. A voz dele parecia mais zangada que nunca. Expliquei que, quando encontrei os cheques, a avó tinha acabado de morrer, todos estávamos de luto e destruídos. Não queria despedaçar ainda mais a família discutindo dinheiro quando tínhamos acabado de enterrá-la. Meu pai ficou em silêncio por 1 minuto, dava para ouvir sua respiração. Depois disse que entendia que eu tentava proteger todos, mas que Beverly usou meu silêncio como escudo para magoar nossa família por 1 ano inteiro. Informou que cuidaria de Beverly pessoalmente e que eu deveria focar em consertar as coisas com Daniel. Disse para eu não me preocupar com o drama familiar, porque ele resolveria. Desliguei e fiquei olhando para o celular, sentindo-me estranha com tudo. Parte de mim estava aliviada por meu pai acreditar em mim e agir, outra parte estava culpada por ter escondido o desfalque por tanto tempo. Mais tarde, naquele dia, recebi outra ligação, dessa vez de Carla, a mãe de Daniel.
Meu estômago afundou ao ver o nome, imaginando que ela me culparia ou defenderia Beverly. Mas, ao atender, a voz dela estava frágil e trêmula. Ela pediu desculpas por ter questionado Daniel sobre a paternidade. Disse que percebia agora como permitiu que as fofocas de Beverly se infiltrassem em sua mente e distorcessem tudo. Admitiu que tinha vergonha de ter duvidado do próprio filho e de tê-lo feito sentir que precisava provar alguma coisa. Repetia que sentia muito. Eu disse que tudo bem, que entendia como comentários constantes podem afetar as pessoas. Conversamos mais um pouco, e ela perguntou se poderia vir ver Lily em breve. Concordei porque ouvi sinceridade em sua voz. 20 minutos depois recebi uma mensagem de Christopher, longa, dizendo que queria se desculpar pelos comentários sobre os traços de Lily. Admitiu que só estava repetindo coisas que ouviu de outros parentes. Disse que nunca acreditou realmente, e que se sentia terrível por ter contribuído para machucar Daniel. Agradeci a sinceridade. 2 dias depois fizemos o teste de DNA. Daniel abriu o kit na mesa da cozinha enquanto Lily brincava com blocos no chão. As instruções diziam para esfregar o interior da bochecha por 30 segundos. Daniel fez o dele primeiro, observando o cronômetro no celular. Depois foi a vez de Lily, mais difícil, porque ela queria pegar o cotonete e morder. Conseguimos material suficiente e selamos os 2 tubos. O kit vinha com um envelope de envio pago, fomos aos correios imediatamente. A funcionária escaneou e disse que chegaria no dia seguinte. O prazo era 3 a 5 dias úteis após o recebimento. No carro, Daniel apertou minha mão. Ninguém falou nada, mas ambos pensávamos o mesmo, cada hora seria tortura, embora soubéssemos o que viria no resultado. 3 dias depois do prazo começar, recebi uma notificação de e-mail. O nome de Beverly apareceu na caixa de entrada. Minhas mãos tremeram. O e-mail era longo, uns 10 parágrafos, e já na primeira linha me chamava de cruel e vingativa. Alegava que o desfalque era um mal-entendido e que eu usava para manipular a família inteira contra ela. Disse que eu sempre fui ciumenta da proximidade dela com a avó, que era por isso que eu inventava mentiras. Chamou-me de horrível por destruir os laços familiares por causa de uma brincadeirinha. Continuava me culpando por virar todos contra ela apenas para atrair atenção. Terminou dizendo que eu me arrependeria por usar falsidades para prejudicá-la. Li o e-mail 2 vezes. Senti meu rosto ficar quente de raiva. Não respondi. Apenas cliquei em encaminhar e mandei o e-mail inteiro para meu pai, sem comentário nenhum. Ele respondeu em menos de 5 minutos, disse que já havia falado com o advogado responsável pelo patrimônio naquela manhã e que estavam avançando com medidas legais contra Beverly. Acrescentou que ela não seria mais bem-vinda em nenhum evento familiar que ele organizasse e que já avisara a todos. Pediu que eu bloqueasse o número e o e-mail dela, para evitar mais contato. Eu bloqueei. No dia seguinte, Scarlett ligou enquanto eu dobrava roupas. Perguntou como eu estava lidando com tudo. Respondi que estava como dava, esperando os resultados do DNA e tentando ignorar Beverly. Scarlett ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que precisava me contar algo. Explicou que Beverly tinha convencido outros 5 parentes a entrar em uma aposta coletiva sobre quando meu casamento acabaria. Ela listou os nomes e doeu ouvir, porque alguns eu considerava próximos. Scarlett contou que se recusou a participar quando Beverly ofereceu. Disse que até a confrontou, mas preferiu não me contar antes para não me sobrecarregar. Agradeci por me dizer agora e por ter recusado participar. Depois da ligação, me sentei no sofá, digerindo o fato de que 6 parentes apostaram dinheiro real no fim do meu casamento. No 4º dia de espera, eu alimentava Lily em sua cadeirinha quando Daniel entrou na cozinha com um envelope. Ele estava pálido, as mãos tremendo. Disse que os resultados chegaram pelo correio. Larguei a colher e o observei abrir o envelope devagar, como se temesse o conteúdo apesar de sabermos. Ele leu por um minuto imóvel, então virou o documento para mim. No centro da página, em negrito, 99,9% de probabilidade de paternidade. Os olhos dele se encheram de lágrimas, os meus também. Ficamos ali, chorando enquanto Lily batia a colher e gargarejava. Daniel me abraçou forte, como se não conseguisse respirar sem isso. Naquela tarde ele passou 1 hora no garagem, quando voltou, trazia uma moldura preta simples. Tinha colocado os resultados ali dentro. Perguntei o motivo, ele respondeu que queria pendurar no quarto de Lily. Achei estranho no início, quem emoldura um teste de paternidade? Mas ele explicou que queria um lembrete de quão perto esteve de deixar a maldade alheia destruir nossa casa. Queria olhar para aquilo e lembrar o que superamos juntos e como impedimos que Beverly vencesse. Pendurei com ele ao lado do medidor de altura. Daniel ficou olhando por muito tempo, abracei sua cintura e apoiei minha cabeça nele. A moldura destoava das decorações infantis, mas entendi por que era importante. 2 dias depois, minha mãe ligou enquanto eu lavava a louça e perguntou se iríamos ao jantar de domingo na casa dela. Garantiu que precisava nos ver e jurou que Beverly não estaria lá. Sua voz soava exausta e triste ao dizer que estava devastada pelo que aconteceu, mas que acreditava em mim sobre o roubo da herança. Afirmei que iríamos, e senti alívio na voz dela. No domingo, dirigimos até a casa dos meus pais com Lily na cadeirinha, conversando durante o trajeto. Daniel parecia ansioso, ajustando o volante repetidamente. Quando entramos, uns 12 parentes já estavam na mesa. Meu pai se levantou ao nos ver e me abraçou forte. Depois pediu que todos se sentassem, porque tinha um anúncio importante. A sala ficou em silêncio e os pratos pararam de circular. Meu pai pigarreou e informou que tinha registrado uma denúncia policial pelos cheques falsos que Beverly havia emitido da conta da avó. Alguns primos exclamaram "Oh meu Deus", a minha tia Sarah levou a mão à boca. Meu tio apenas assentiu, como se já esperasse. Scarlett apertou minha mão por baixo da mesa. Meu pai disse que tinha cópias de tudo e que a polícia estava investigando seriamente. Minha mãe chorou baixinho e Daniel passou o braço pelos meus ombros. Na tarde seguinte, eu dobrava roupas na sala quando o celular tocou de um número desconhecido.
Atendi e ouvi uma mulher soluçando tanto que mal conseguia falar. Quando disse o nome, reconheci, era a filha de Beverly. Ela implorou para eu retirar as acusações, dizendo que a mãe tinha errado, mas não merecia ir para a prisão. Sentei-me no sofá porque minhas pernas fraquejaram. Expliquei gentilmente que eu não estava movendo os processos, meu pai estava, e já não estava em minhas mãos. Ela continuou chorando, dizendo que a mãe tinha problemas, mas ainda era sua mãe. Respondi que entendia, mas que Beverly tivera um ano inteiro para parar de nos atacar e escolheu não parar. A filha disse que eu era cruel e desligou. Fiquei segurando o telefone um longo tempo, enjoada. Mesmo sabendo que eu não era culpada de nada, me senti pesada. Naquela noite, depois de colocar Lily para dormir, Daniel e eu assistíamos TV no sofá quando ele abaixou o volume e se virou para mim. Perguntou se eu consideraria começarmos terapia de casal. Meu estômago se contraiu, por um instante, achei que ele anunciaria a separação. Mas ele explicou que o teste de DNA provava a verdade, mas não apagava automaticamente meses de dúvidas internas. Disse que precisava de ajuda para reconstruir a confiança e que queria que fizéssemos isso juntos. Senti alívio, mas também medo. Concordei. Ele apertou minha mão. Já tinha pesquisado terapeutas especializados em famílias. Marcamos sessão para a semana seguinte. A primeira sessão foi tensa. A terapeuta, uma mulher por volta dos 50, pediu que explicássemos por que estávamos ali. Daniel começou, admitindo vergonha por ter duvidado da paternidade de Lily. Disse que se odiava por ter deixado o veneno de Beverly enraizar em sua mente. Quando ele falou isso, sua voz falhou. Depois chegou minha vez, confessei que guardava ressentimento por ele não ter me defendido mais diante da família. Disse que me senti sozinha enquanto Beverly me atacava e Daniel se calava ou evitava reuniões. A terapeuta ouviu tudo atentamente e explicou que emoções como aquelas eram normais depois de uma situação traumática. Disse que restaurar confiança leva tempo e que o teste de DNA, embora importante, não resolveria imediatamente nossas feridas. Atribuiu tarefas, exercícios de comunicação, expressar sentimentos sem acusações. Saímos da sessão esgotados, mas pela primeira vez com uma direção. 2 semanas após o caos da festa de aniversário, Daniel recebeu uma mensagem do marido de Beverly pedindo uma conversa. Mostrou-me o texto e perguntou o que fazer. Eu disse que não valia a pena, mas que era escolha dele. Ele respondeu dizendo que Beverly não era segura para nossa família e que precisávamos de distância. O marido dela mandou outro texto, longo, dizendo que Beverly estava lutando muito e se sentia horrível. Daniel apenas desligou o telefone sem responder. Disse que não pretendia mais justificar comportamentos assim. Eu abracei e disse que tinha orgulho dele por estabelecer limites. 3 dias depois, meu pai ligou furioso. O advogado responsável pelo patrimônio tinha descoberto novos detalhes. Na verdade, Beverly não roubara $15 mil, eram 22 mil ao longo de 6 meses. O advogado mostrou extratos provando que ela esvaziara sistematicamente as contas da avó enquanto fingia ajudar com as finanças. As assinaturas eram falsificadas, havia transferências eletrônicas, direitos cruzados. Meu pai parecia arrasado ao contar. Disse que se sentia doente ao saber que a própria irmã roubou da mãe moribunda. As autoridades estavam tratando como crime grave. Fiquei sem palavras. Apenas ouvi enquanto ele desabafava. Nos dias seguintes, vários parentes que haviam participado da aposta de Beverly começaram a me enviar mensagens de arrependimento. Uma prima disse que achava que era só uma brincadeira, que não imaginava o dano. Uma tia escreveu que se sentia péssima e queria reparar. Li todas, mas respondi quase nenhuma. Ainda estava magoada. Eles apostaram no fim do meu casamento como se fosse esporte. Mesmo que tivessem achado inofensivo, era cruel. Scarlett me ligou dizendo que 2 deles tentavam convencer outros a pressionarem para que eu a perdoasse logo. Eu disse a ela que perdoaria quando estivesse pronta, não antes. Scarlett afirmou que me defenderia se alguém tentasse me forçar. Na 4ª sessão de terapia, avançamos um pouco, mas tropeçamos em um momento difícil. A terapeuta perguntou a Daniel o que ainda o impedia de confiar plenamente de novo. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois confessou que se sentia um idiota. Disse que achava que todos o consideravam burro por ter acreditado nas insinuações de Beverly por tanto tempo. A terapeuta se inclinou para frente e afirmou que não era burrice, era manipulação. Explicou que Beverly havia minado sua confiança durante mais de 1 ano de forma calculada. Que qualquer pessoa seria afetada, especialmente quando a ameaça vinha de alguém da própria família. Daniel começou a chorar e eu segurei sua mão. Foi um avanço real. Depois foi minha vez. A terapeuta perguntou se eu me sentia culpada por algo. Hesitei, mas finalmente admiti que havia uma parte de mim que sentiu satisfação ao ameaçar expor o roubo de Beverly diante de toda a família. Confessei que aquilo me incomodava, que parecia chantagem. A terapeuta disse que era normal sentir ambivalência. Que usar a verdade para proteger minha família não era manipulação. Que eu podia reconhecer que houve satisfação e ainda assim entender que minha reação veio da defesa, não da maldade. Na semana seguinte, minha mãe apareceu na terça-feira de manhã com sacolas de mercado, dizendo que viria toda terça dali em diante para ajudar com Lily e com a casa. Tentei dizer que não precisava, mas ela ergueu a mão e disse que precisava fazer isso por nós. Guardou as compras enquanto Lily montava torres de blocos. Depois sentou-se no sofá com Lily no colo e ficou observando enquanto ela brincava. 20 minutos depois, me olhou e disse que vinha pensando muito sobre tudo desde o início. Admitiu que deveria ter parado Beverly com mais firmeza desde a primeira reunião, quando Lily tinha só 3 semanas. Disse que passou anos tentando manter a paz familiar e que aquela estratégia permitiu que Beverly agisse impune. Pediu desculpas por não ter me protegido imediatamente. Sentei ao lado dela e disse que entendia, que ninguém imagina onde certas coisas podem chegar. Minha mãe apenas balançou a cabeça e disse, entender não quer dizer que eu estava certa. Ela voltou na terça seguinte. E na outra.
Isso se tornou uma rotina que eu passei a valorizar profundamente. 2 semanas depois que minha mãe começou as visitas das terças, Kayla ligou para Daniel perguntando se poderíamos ir jantar na casa dela no sábado. Daniel perguntou se era por causa de Beverly e Kayla confirmou. Disse que toda a família queria conversar conosco. Vi Daniel ficar rígido no sofá enquanto ouvia. Ele disse que pensaríamos e ligaríamos de volta. Depois de desligar, ficamos em silêncio por alguns minutos. Por fim Daniel disse que deveríamos ir, pois sua família nos devia um pedido de desculpa sincero e aquilo parecia um esforço real. Concordei, mas deixei claro que iríamos embora se alguém tentasse justificar o comportamento deles. O sábado chegou e fomos para a casa de Kayla com Lily na cadeirinha. Christopher abriu a porta e imediatamente disse que estava feliz que tivéssemos ido. A família inteira estava reunida na sala de jantar. Kayla preparou uma refeição enorme com os pratos favoritos de Daniel. Sentamos e o clima estava tenso no início, todos passando travessas em silêncio. Então Kayla pousou os talheres e nos encarou. Disse que tinha algo importante para declarar. Confessou que a família de Daniel falhou em confiar nele e apoiar nosso casamento quando mais precisamos. Pediu desculpas por ter deixado os comentários de Beverly afetarem seu julgamento, por ter duvidado da paternidade de Lily e feito Daniel se sentir questionado pela própria mãe. Christopher acrescentou suas desculpas, dizendo que lamentava seus comentários sobre os traços de Lily por ter espalhado rumores em vez de defender o irmão. O pai de Daniel, que ficara calado até então, disse que se envergonhava por não ter feito nada para impedir que a família alimentasse aquelas dúvidas. O jantar durou 3 horas, desconfortável do início ao fim, mas percebi que estavam falando de coração. No caminho de volta para casa, Daniel disse que precisava ouvir tudo aquilo, mesmo que tivesse sido doloroso. Na semana seguinte, meu pai ligou e pediu para nos encontrarmos para um café. Deixei Lily com Daniel e fui até a cafeteria perto de casa. Ele parecia exausto. Depois que nos sentamos, contou que Beverly tinha sido formalmente acusada de furto e falsificação por causa do roubo da herança. O promotor havia revisado toda a papelada e considerava o caso sério. Perguntei ao meu pai se ele achava correto que Beverly enfrentasse um processo criminal. Ele respirou fundo e disse que foi ele quem insistiu para que os cargos fossem levados adiante. Explicou que Beverly precisava de consequências reais, não apenas vergonha familiar. Disse que, sem algo formal, ela esperaria a poeira baixar e voltaria a agir da mesma forma. Confessei que me sentia dividida, mesmo sabendo que ela merecia aquilo. Meu pai estendeu a mão e segurou a minha. Disse que eu tinha todos os motivos para sentir ambivalência, mas que Beverly havia traído nossa família da pior forma, roubando a própria mãe enferma. Afirmou que, independentemente de como terminasse, Beverly teria que enfrentar a justiça. Perguntei se ele achava que ela iria para a prisão. Ele respondeu que não sabia, mas esperava pelo menos liberdade condicional e restituição. Continuamos indo à terapia semanalmente, aos poucos, as coisas entre Daniel e eu foram mudando. A terapeuta nos deu exercícios simples para reconstruir a conexão, pequenos gestos diários em vez de tentar resolver tudo de uma vez. Daniel levou isso a sério. Começou a deixar bilhetes pela casa. Encontrava-os no bolso da jaqueta, no espelho do banheiro, na máquina de café. Mensagens dizendo por que me amava ou o que apreciava em mim naquele dia. Uma dizia que adorava minha paciência com Lily mesmo quando eu estava esgotada. Outra dizia que era grato por eu ter defendido nossa família quando ele estava desmoronando. Eu também mudei. Passei a ser honesta com minhas emoções em vez de carregar tudo sozinha. Quando algo me sobrecarregava, eu dizia. Quando me assustava com algo envolvendo Beverly, eu falava em vez de engolir. A terapeuta observou que esses pequenos ajustes estavam construindo uma base nova de segurança. No começo foi estranho, estávamos tão acostumados a lidar com crises sozinhos que parecia quase incorreto pedir apoio um ao outro. Mas, após semanas, se tornou natural. Daniel perguntava como eu estava de verdade e eu respondia honestamente. Perguntava o que ele precisava de mim e ele respondia sem medo. Estávamos reaprendendo a ser parceiros, não apenas 2 sobreviventes. 3 meses após o confronto da festa, meu pai ligou com novidades. Beverly fechou um acordo e se declarou culpada para receber uma pena menor. Em vez de furto maior, virou delito menor. Ela recebeu 2 anos de liberdade condicional, teve que devolver os $22.000 e cumprir 200 horas de serviço comunitário. Meu pai disse que o mais importante era o registro criminal, finalmente haveria consequências formais. Perguntei se ele havia falado com Beverly. Disse que não, e não planejava tão cedo. Contou que a filha de Beverly o havia procurado em lágrimas, pedindo perdão, mas ele explicou que isso exigiria tempo e que Beverly deveria focar em cumprir sua pena. Com o acordo fechado, não haveria julgamento, o que aliviou todos nós. Ninguém queria testemunhar. Mas a confissão dela, escrita, assinada e registrada, tornou tudo mais real do que nunca. A verdade tinha sido oficialmente reconhecida. Isso trouxe um fechamento inesperado. A essa altura, a vida começava a encontrar nova estabilidade. Lily completaria 2 anos e começamos a organizar a festa. Desta vez fomos extremamente seletivos com quem chamar. Apenas pessoas que nos apoiaram durante toda a crise. Isso significava que menos parentes viriam, mas a paz valia mais. A mãe de Daniel viria, Christopher e sua nova namorada, meus pais, Scarlett e alguns primos que permaneceram ao nosso lado. Ninguém que tivesse participado da aposta de Beverly foi convidado. Ninguém que tivesse plantado dúvidas no coração de Daniel teria lugar. O dia da festa chegou. Daniel ajudou com as decorações enquanto Lily brincava no chão. Pendurei bandeirolas, enchi balões, fiz um bolo com cobertura vermelha para combinar com seu cabelo. Os convidados começaram a chegar por volta do meio-dia e a casa encheu-se de risos. As pessoas trouxeram presentes, abraços e boa energia. Kayla passou quase 20 minutos brincando com Lily no chão. Daniel a observava com um sorriso sereno, como se todo o trauma finalmente tivesse sido substituído por gratidão. 1 hora depois do início, Daniel bateu levemente o copo com um garfo e fez um pequeno brinde.
Agradeceu a todos por estarem conosco durante um período tão difícil. Não mencionou Beverly pelo nome, mas todos entenderam. Várias pessoas levantaram as taças com olhos emocionados. Minha mãe chorou, meu pai a abraçou. Christopher se levantou e disse que era grato por fazer parte de uma família que sabia apoiar quando importava. O momento do bolo chegou. Colocamos Lily na cadeirinha com o bolo diante dela. Ela olhou para o doce por 2 segundos antes de afundar as 2 mãos bem no meio dele. Bateu, espalhou, sorriu com o rosto inteiro lambuzado. Todos riram. Ao olhar para Daniel, vi algo precioso, alegria pura, sem qualquer sombra de dúvida. Aquele instante foi a verdadeira vitória. Não era vencer Beverly, nem processos, nem DNA. Era Daniel olhando Lily e vendo apenas sua filha, sua menina amada, completamente sua. Minha mãe me puxou de lado enquanto Daniel limpava Lily. Disse que estava orgulhosa por eu ter defendido minha família. Contou que havia pensado muito em seus próprios erros, nos momentos em que deveria ter sido mais firme. Disse que eu a inspirara a ser mais forte. A abracei e agradeci. Christopher apareceu com sua namorada e apresentou Lily como a sobrinha mais brilhante e adorável da família. Daniel me olhou do outro lado e sorriu, e percebi que ele também sentiu o peso positivo daquele momento. Depois que todos foram embora, arrumamos a casa enquanto Lily dormia. Guardamos restos, limpamos respingos de glacê, organizamos presentes. Daniel disse que aquele aniversário fora completamente diferente do anterior e eu concordei. Comentou que estava grato por termos sobrevivido ao pior, porque agora sabia que nosso casamento era forte. Poucas semanas depois, a filha de Beverly ligou novamente. Dessa vez atendi. Ela perguntou se poderíamos discutir uma possibilidade de deixar que seus filhos convivessem com Lily algum dia, pois eram primos e não deviam pagar pelos erros da avó. Expliquei que entendia, mas que ainda precisávamos proteger nossa paz. Perguntou quanto tempo isso duraria. Respondi honestamente, não sei. Talvez um dia. Hoje não. Ela suspirou, disse que compreendia e que esperava que, no futuro, pudéssemos reconstruir algo. Ao desligar, senti culpa, mas também força, eu finalmente conseguia manter limites sem ceder à pressão. Na terça seguinte, Daniel chegou em casa sorrindo, levantou Lily e a girou no ar. Depois me beijou e anunciou que recebeu a promoção que esperava. Seu chefe comentou que ele havia melhorado muito em comunicação e postura. Daniel explicou que mencionou a terapia, dizendo que o crescimento pessoal tinha ajudado no trabalho. À noite, ele me contou que toda aquela aprovação com Beverly o ensinou a se impor na vida inteira, não apenas no casamento. Disse que antes evitava conflitos no trabalho assim como fazia na família, mas que aprenderá a ser claro sem agressividade. No domingo seguinte, fomos a um grupo de pais na igreja, recomendado por uma amiga. Eram 8 casais num círculo com café e rosquinhas. O moderador pediu que cada um falasse sobre um desafio familiar. Algumas pessoas falaram de sogros que passavam de limites, favoritismo entre netos, irmãos que causavam brigas em toda reunião. Quando chegou nossa vez, contei uma versão resumida da situação, sem nomes. 3 pessoas acenaram imediatamente e também tinham vivido algo assim. Após o encontro, 2 casais nos abordaram para conversar e trocamos contatos. No caminho de volta, Daniel disse que era um alívio enorme descobrir que não éramos os únicos. Meus pais nos chamaram para jantar alguns dias depois. Meu pai fez hambúrgueres na churrasqueira enquanto Lily brincava no quintal. No jantar, meus pais finalmente falaram sobre Beverly por iniciativa própria. Meu pai admitiu que lamentava profundamente não tê-la enfrentado antes. Minha mãe concordou, dizendo que por anos priorizaram a paz em vez da justiça. Eu disse que entendia que família é complicada e que ninguém é treinado para lidar com situações assim. Meu pai afirmou que me ver enfrentar Beverly o ensinou que estabelecer limites não significa destruir a família, às vezes significa salvá-la. Mais tarde, no supermercado, encontrei uma parente que havia participado da aposta. Ela me viu antes que eu pudesse desviar. Aproximou-se e pediu desculpas novamente. Disse que havia aprendido uma lição séria. Desta vez eu realmente a ouvi. Disse que aceitava o pedido de desculpas e esperava que ela jamais ignorasse o impacto de rumores inofensivos. Ela concordou, emocionada. Conversamos brevemente, foi desconfortável, mas necessário. Naquela noite, enquanto Daniel e eu lavávamos a louça, ele perguntou se eu já havia pensado em ter outro filho. Fiquei surpresa. Ele disse que pensava nisso havia meses e sentia que estávamos mais fortes do que nunca. Pela primeira vez desde que Lily nasceu, não senti pânico ao imaginar como seria o cabelo do bebê ou o que diriam. Contei isso a ele. Daniel sorriu e fez uma piada dizendo que esperava outro ruivinho para provocar. Rimos e decidimos que tentaríamos em alguns meses, quando estivéssemos totalmente prontos. Quando o Natal chegou, um cartão apareceu na caixa de correio, remetente, Beverly. Daniel me mostrou e perguntou se eu queria abrir. Disse que não. Falamos disso na terapia, qualquer contato com Beverly seria no nosso tempo. Não agora. Talvez nunca. Daniel guardou o cartão fechado numa gaveta. Kayla começou a vir todas as quintas-feiras à noite para que Daniel e eu tivéssemos um tempo só nós. Ela brincava com Lily por horas, levando livrinhos e brinquedos. Uma noite, após voltarmos do jantar, ela pediu para conversar comigo sozinha. Sentamos na cozinha. Ela disse que tinha vergonha de seu comportamento no início, que se acreditou nas insinuações de Beverly quando deveria ter confiado no próprio filho. Agradeceu por eu lhe dar uma segunda chance. Eu disse que via sinceridade no modo como ela tratava Lily agora e que isso significava muito. Nosso aniversário de casamento chegou em janeiro. Daniel preparou um jantar lindo em casa quando Lily dormiu. Cozinhou meu prato favorito e acendeu velas. Depois do jantar, me deu uma caixinha com um colar com a pedra do mês de nascimento de Lily. Disse que eu era a pessoa mais corajosa que conhecia. Respondi que só consegui enfrentar Beverly porque ele sempre foi meu apoio real. Conversamos no sofá até tarde, lembrando que superamos.
No fim de semana seguinte, dirigimos até o cemitério onde minha avó está enterrada. Estava frio e nublado. Vestimos Lily com um casaco grosso e caminhamos até a lápide. Daniel segurou Lily enquanto contava à minha avó sobre sua bisneta de cabelo vermelho. Lily tocou a pedra gelada com a mãozinha. Daniel segurou minha mão firme. Senti que minha avó teria orgulho de nós, não porque vencemos alguém, mas porque protegemos nossa família. Meses depois, meu pai ligou com mais uma notícia. Beverly estava se mudando para outro estado, para morar perto da filha. Perguntei se ele tinha falado com ela. Disse que não, soube por um tio. Meu pai disse que, embora se sentisse triste pela irmã, as reuniões familiares finalmente estavam saudáveis. Finalmente havia paz. Disse que estava orgulhoso de como lidamos com tudo. Quando contei a Daniel, ele assentiu e disse apenas, ainda bem. Disse que talvez agora todos pudessem viver sem medo de novas bombas. Decidimos celebrar saindo para jantar naquele fim de semana. Kayla veio cuidar de Lily. Antes de entrarmos no restaurante, fizemos uma promessa, nenhum de nós mencionaria Beverly ou problemas familiares. O jantar foi leve, divertido. Falamos de coisas bobas, relembramos histórias antigas, fizemos planos para viagens. De mãos dadas, sentimos que algo tinha renascido ali. Pouco depois, Scarlett me enviou uma foto de Lily brincando com seus filhos num piquenique. Lily sorria com o cabelo vermelho brilhando ao sol. A mensagem dizia, olha esse anjo ruivo. Fiquei olhando a foto longamente. Há um ano, questionavam a paternidade dela. Agora todos celebravam exatamente quem ela era. Essa noite, embalando Lily para dormir, vi seus cachinhos vermelhos grudando na testa. Pensei em tudo que atravessamos. Sobrevivemos ao pior. Aprendemos a proteger nossa família. Reconstruímos nosso casamento. Lily cresceu cercada de amor verdadeiro, não de parentescos tóxicos. Beijei sua testa enquanto os olhos dela se fechavam. Às vezes, o final feliz não é justiça perfeita, nem reconciliação forçada. Às vezes é apenas paz, cura em uma família que escolheu se unir contra o veneno e venceu.